Boa noite aos amados irmãos, com prazer que dirijo a minha voz aos amados que estão nos lares, cada um em suas casas, mas estamos unidos, ligados pelo mesmo Espírito, e louvo a Deus por ter a oportunidade de compartilhar a palavra com os irmãos, apesar de estarmos distantes. Que o Senhor Deus possa, através do seu Espírito, se manifestar em seus lares, que a palavra possa cumprir o seu propósito nesta noite, em nome de Jesus. Nós vamos compartilhar um texto do primeiro livro de Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 1. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1. Diz assim a palavra, amados: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém? Que o Senhor possa manifestar sua vontade, o seu desejo expresso através da sua palavra e alcançar cada vida que nos ouve nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amados, esse é um texto conhecido de todos nós já meditamos, já ouvimos mensagens, mas eu achei oportuno trazer uma reflexão em cima deste texto, nesse momento de crise que vivemos. O texto fala do profeta Elias, alguém que Deus levantou, comissionou, para levar uma mensagem a Israel, uma mensagem dura de repreensão, por causa da idolatria que havia, uma adoração a Baal, a Acera. Isso instigado por Jezabel, uma mulher que era a sacerdotisa de Baal. Houve perseguição aos homens de Deus, a profetas. Elias chegou a se considerar sozinho nesta batalha, clamando e defendendo o seu Deus. E este é o momento em que ele leva uma palavra ao rei Acabe, uma palavra direcionada pelo próprio Deus de que não choveria por 3 anos e meio. Após isso, veio de fato uma grande seca. A terra não dava o seu fruto, a chuva não vinha. Houve fome generalizada em todo Israel, o reino do norte. O reino que estava sob o comando do rei Acabe e da rainha Jezabel. Então, Deus deu uma orientação a Elias: vá e fique próximo ao ribeiro de Querite. Esteja escondido ali há água. E eu dei ordem aos corvos para que te alimentem pela manhã e à noite. E assim acontecia. Corvos traziam pão e carne para Elias pela manhã, pela tarde, e ele tinha à sua disposição as águas do ribeiro de Querite.
parecia que estava tudo muito bem. Todo Israel tinha crise, todo Israel com fome, com sede, mesmo os que tinham muito dinheiro não tinham onde comprar. Mas tudo vai bem para Elias. Elias está protegido, Elias tem alimento, Elias tem água em abundância, tudo vai bem. Não há problemas para Elias. Até que o ribeiro secou. E aí tudo mudou. Certo dia, pela manhã, Elias se levanta e, como de costume, ele vai até o ribeiro, mas para sua decepção, não há água. Lembre-se, Elias estava no deserto, dependia daquela água. Lembrem-se, havia uma seca generalizada, não havia onde buscar água. Elias dependia do ribeiro, e agora ele vê o ribeiro seco, não há mais água. A crise chegou também a Elias. Como eu disse, já havia uma crise generalizada no reino do norte, Israel. Ninguém tinha comida, ninguém tinha água. Mas essa crise não afetava Elias. É como se ele estivesse imune à crise, mas de uma hora para outra a crise bate na sua porta. A crise chegou, o ribeiro secou. Amados, algumas vezes, mesmo sendo servos de Deus, assim como Elias, o grande profeta, o escolhido de Deus, para ser o seu porta-voz em meio a uma geração corrompida, assim como nós, igreja do Senhor, neste tempo presente, não estamos imunes a algumas crises, algumas situações difíceis, como a que hoje estamos enfrentando. O ribeiro secar para nós representa muitas coisas do tempo presente. É a empresa que ia muito bem, prosperando, e que de repente agora retrocede, está em vias de falir. O ribeiro secando pode ser o casamento. Representava muito para você, representava tudo. Mas de repente está afundando, está naufragando. O ribeiro secando pode ser uma família se desestruturando, filhos que estamos perdendo para droga, para crime. O ribeiro secando pode ser, irmãos, doenças que batem à porta, ou pestes do tempo presente, como a que estamos enfrentando hoje. Para muitas famílias, o ribeiro já secou ou vai secar. A crise vai chegar. E a questão para nós, como servos de Deus, é olharmos para a palavra do Senhor, é mantermos os nossos olhos fitos em exemplos de homens e mulheres que passaram por crises e conseguiram sair lá na frente. Passaram por crises sem permitir que sua fé se abalasse ou se perdesse. Então vamos olhar para o exemplo de Elias, porque Elias agora está em crise. A crise chegou ao ribeiro de Querite, não há água. O que Elias fez? O que podemos fazer quando a crise chega? Primeiro ponto de reflexão para nós: Elias, mesmo saindo e vendo o ribeiro seco, ele esperou. O quê? Esperou em Deus. Elias poderia ter saído dali apavorado. Ele já sabia que não havia água em lugar nenhum. Agora o ribeiro está seco. Será que eu não acho uma fonte em algum lugar? Algum poço que ainda não secou?
Se eu não achar água, vou morrer. Eu estou no deserto. Mas Elias calmamente esperou. Precisamos aprender a esperar no Senhor, mesmo em tempo de crise. Precisamos, assim como o salmista, esperar no Senhor. O Salmo 130, no verso 5, o salmista diz o seguinte: espero com todo o meu ser no Senhor, e a tua palavra para mim é esperança. Espera no Senhor e confia na sua palavra, como Elias fez nesse dia. Primeiro ponto que precisamos aprender com Elias, no meio da crise: espere no Senhor. Segundo ponto de reflexão para nós, irmãos: ele obedeceu. Elias esperou e veio uma palavra de Deus para ele. Qual foi a palavra, irmãos? Elias, levanta-te daí e vai a Sarepta, que é de Sidom. Sidom, irmãos, para quem não conhece, hoje seria o Líbano. Elias estava pouco depois de Jerusalém, ele estava na fronteira norte de Israel, próximo à região do Carmelo, e a um lugar que hoje recebe o nome de Haifa. Desse local que ele estava até a antiga Sarepta de Sidom, são 320 quilômetros. Deus está dizendo: levanta daí, Elias, e vai para Sarepta de Sidom, porque eu tenho ordenado a uma viúva lá que te sustente. Elias poderia ter murmurado: peraí, Senhor, tu não és o Deus do impossível, o Deus que tudo pode? O Senhor me comissionou para decretar que não choveria sobre a terra. O Senhor disse que eu poderia ficar tranquilamente aqui, junto ao Querite, onde eu teria comida e água. O Senhor não pode fazer a água correr de novo? Porque eu vou ter que andar 320 quilômetros. O Senhor não pode fazer com que eu ache um poço logo ali na frente? Talvez qualquer um de nós iria murmurar, irmãos, questionar: Senhor, por que eu tenho que sair de Israel e ir para uma outra nação para que sejam supridas as minhas necessidades? Mas Elias, irmãos, não fez isso. Elias obedeceu, apenas isso. Ele se levanta e parte para Sarepta de Sidom. Enfrentamos tempestades, conseguimos atravessar vales, conseguimos sobreviver ao mar impetuoso, a ondas bravias, se formos capazes de ouvir a voz do Senhor e obedecer. Obedeça. E nós vemos um princípio de obediência, irmãos, infelizmente nesse tempo, contrariando a palavra. Nós vemos crentes que não estão obedecendo às autoridades constituídas. E isso é não obedecer à palavra. A palavra não nos orienta somente a orar pelas autoridades constituídas, mas nos submetemos a essas autoridades. E nós vemos comandos para não estarmos nos expondo. Comandos para guardarmos uma espécie de quarentena. Mas para todo lado que você vai, as pessoas parecem que não estão atentas. Há cultos com idosos juntos, igrejas onde há aglomerado de pessoas. Isso é não obedecer a autoridades constituídas. Então você está contrariando a palavra. Também não está obedecendo a Deus. E aquele que não obedece à autoridade que está sobre ele, irmãos, tampouco obedecerá a Deus. Está na palavra. Elias não questionou, Elias não murmurou, levantou e foi.
Que se levante nessa geração uma geração de crentes obedientes, que ouçam e obedeçam. Amém. Terceiro ponto, amados, Elias creu. Creu em quê? Se lembram da ordem do Senhor? Tenho ordenado a uma viúva que te sustente. Deus não disse: olha, tu vai para a casa de uma viúva e ela vai te dar um prato de comida, ela vai te dar uma moringa de água. Não, ela vai te sustentar. Até quando, Senhor? Até passar a seca. Talvez você não tenha refletido sobre isso. O porquê Elias precisou crer nisso, irmãos. Há alguns pontos aqui para meditarmos. O primeiro deles: Elias teria que ficar na casa de uma mulher que ele julgava impura. Os Ciro-fenícios, que eram os habitantes da região, tanto de Tiro como de Sidom, eram idólatras. Serviam a vários deuses. Um israelita fiel ao Senhor sequer cumprimentava-os. E ali estava o profeta. O que Deus disse? Vai lá para a casa da viúva, fique lá, seja hóspede dela, porque é ela que vai te sustentar. Então, primeiro conflito de Elias foi: eu vou estar na casa de uma mulher Ciro-fenícia. Se lembram, irmãos, daquela passagem que uma mulher Ciro-fenícia também se aproximou de Jesus, e ela pediu ajuda de Jesus para sua filha. E Jesus lhe disse o seguinte: olha, não convém que eu tire o pão da boca dos filhos para deitá-lo aos cachorrinhos. E aquela mulher humildemente disse: ah, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Quando Jesus diz isso para aquela mulher, irmãos, ele não estava querendo ofendê-la, mas ele estava declarando um passo a passo daquilo que ele iria fazer. Eu vim primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel, aquele povo que chama pelo meu nome. Mas vocês servem outros deuses, vocês invocam outros deuses. Isso era uma mulher Ciro-fenícia, que não servia ao Deus de Israel, e como tal, era considerada impura. Mas Elias foi para a casa dela. O segundo ponto, irmãos: o que era uma viúva? Deus disse que a viúva iria sustentar Elias. Mas, amados, como uma viúva sobrevivia? Ela era pedinte. Ela tinha que pedir nas ruas. Ela mendigava para sobreviver. Toda viúva que não fosse amparada pelo irmão do falecido tinha que sobreviver pedindo nas ruas. Não havia trabalho para a mulher. Mulher não podia trabalhar fora. A outra forma era chamada rebusque. Era o ato de rebuscar espigas, frutas, qualquer coisa que numa colheita caísse no chão. Havia uma lei em Israel que os pobres da terra poderiam então pegar aquilo que caísse no chão e se alimentar. Era o ato de rebuscar. Eram as duas formas de sobrevivência. Mas agora voltemos ao texto. Qual é a realidade? Fome, seca. Até os que têm muito dinheiro estão morrendo de fome. Por quê? Não há o que comprar. Ela iria rebuscar o quê? Se não havia colheita. Ela ia mendigar na rua como? Se ninguém tinha mais nada.
o Senhor está enviando Elias para a casa justamente de uma viúva. E ele precisou crer. Uma viúva em plena seca vai me alimentar, vai me sustentar. Terceiro, primeiro nós falamos, ele precisou crer que esta mulher, sendo Ciro-fenícia, impura e tendo inimizade com os judeus, iria acolhê-lo na sua própria casa e alimentá-lo. Ele precisou crer que ela, mesmo sendo viúva, alguém que teria que pedir, alguém teria que rebuscar, teria como sustentá-lo. Terceiro, ele precisou crer que ela, sendo uma mulher em meio à maior seca de Israel e cercanias, teria com o que sustentá-lo. Porque nem os que tinham dinheiro tinham, nem o rei tinha mais com o que se manter. Elias simplesmente creu. Em meio à crise, e não importa qual ela seja, precisamos continuar crendo, rompendo em fé, rompendo em fé. Ele foi para a casa da viúva e chegou com confiança, como Deus disse para ele: ordenei a ela que lhe alimente. Elias creu a tal ponto, irmãos, que ele disse para ela: o que você tem em casa? Eu não tenho nada, meu senhor, apenas um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Eu vou fazer um bolo, vou dividir com o meu filho, vamos comer e esperar a morte, porque não tem mais nada. Faça assim, mulher, faça o bolo, mas traga primeiro para mim. Parecia arrogância de Elias, né, irmãos? Mas não é arrogância, é fé. Ele creu. Faça o bolo, traga primeiro para mim, porque Deus lançou uma palavra: você, mulher, vai me alimentar. E eu creio na palavra. Creia na palavra. Viva a palavra. 3 lições que aprendemos de Elias, irmãos: espere em Deus, obedeça a sua palavra, creia até o fim. Creia, porque Deus não desampara os seus. Deus não os deixa pelo caminho. Deus encontrou Elias lá em meio ao deserto, junto ao ribeiro seco. A palavra veio. Ao mesmo tempo, Deus estava ouvindo o clamor de uma mulher em outra nação, uma viúva. E aí entendemos por que Deus fez Elias caminhar 320 quilômetros. Porque Deus não queria apenas salvar Elias, Deus queria salvar também a viúva. E Jesus fala disso lá nos evangelhos. Deus queria salvar uma viúva, porque mesmo em meio a uma nação idólatra, ela se lembrou dele, ela clamou a ele. E Deus então enviou o profeta lá, porque essa era uma maneira de salvar tanto Elias, como salvar aquela viúva, que estava recolhendo alguns cavacos de madeira para fazer a sua última refeição. Talvez cheguemos desses dias, irmãos. Não sabemos o que tem pela frente. Talvez chegará o dia de estarmos recolhendo um pouquinho que tem para a última refeição. Mas se vier esse dia, tem o espírito de Elias, tem o espírito desta mulher. Mantenha viva a sua fé. Espere em Deus. Obedeça e creia. Continue crendo. O povo de Deus precisa continuar crendo em meio à adversidade, em meio à crise que se instalou. Amém, irmãos? E eu quero fechar essa palavra com o Salmo 46, que é o salmo que mostra a confiança de um povo no seu Deus.
Salmo 46, se você pode, pegue a sua Bíblia, abra aí na tua casa mesmo, e eu gostaria que você fizesse a leitura comigo, mas ligado no céu, tomando cada um desses versos como verdade para a sua vida. Olha o que diz o Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ezequiel 47 fala deste rio, Apocalipse capítulo 21 fala deste rio. É o Santo Espírito que flui continuamente para nos abençoar. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Creia. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que assim seja na tua casa, que assim seja na tua vida, que assim seja sobre a igreja do Senhor Jesus, que ela esteja amparada, como o Senhor disse: as minhas mãos estão à sua volta, sobre ti ponho a minha mão, o que lhe tocará? Que assim seja para todos nós. Vamos orar nesta hora. Feche os teus olhos, ligue-se no céu onde você está nesta hora, que aí seja a sala do trono, que o Espírito Santo te conecte agora ao trono de glória. Pai querido, em nome de Jesus, estamos como Elias, Senhor, vendo o ribeiro se secar, vendo a crise chegar. Estamos parados, alguns presos em seus lares, outros poucos se aventuram com medo pelas ruas. São dias maus, Senhor, para todos, mas entendemos, olhando pela tua palavra, Senhor, que sempre que houve uma crise, sempre que os dias foram maus, o Senhor resguardou o seu povo, o Senhor livrou o seu povo. Faça assim, Pai querido. Ouça o clamor da tua igreja que ora, em todo o Brasil, em todo o mundo. A tua igreja está clamando, a tua igreja está orando porque ela crê. A tua palavra traz registros como o de Elias, que em momentos de crise, teus servos ouviram a tua voz. Houve escape, houve escape. O escape para Elias, no meio da crise, foi Sarepta de Sidom. E o Senhor tem um escape para a sua igreja neste tempo presente. Nós cremos, Senhor. Livra-nos do mal, livra-nos do mal. Guarda o teu povo. Mas não oramos, Pai querido, somente pela sua igreja. Nós oramos, ó Pai, por todos sobre a terra, porque os amamos. Nós pedimos, Senhor, livra-os do mal. Salva essas vidas que estão perecendo, e muitas perecendo sem te conhecer, sem ter ainda a salvação. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, estenda o teu manto sobre toda a terra.
manto de livramento, manto de salvação, de renovo sobre todos nós. Assim como seus discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, ali no cenáculo, com medo, porque tinham perdido o seu líder, Jesus, e não sabiam o que fazer, não tinham coragem, Pai querido, para pôr a cara para fora, temerosos de serem reconhecidos, temerosos de serem presos. Mas o Senhor enviou o seu Espírito naquele lugar, e o seu Espírito desceu com poder, com unção, com renovo para aqueles homens que saltaram para fora com coragem. O seu Espírito foi o livramento. O seu Espírito representou um novo tempo para eles. O Senhor não permitiu que a perseguição romana e judaica os tocasse naquele tempo. Pai querido, rogamos a Ti, não permita que o mal nos toque. Não permita que o mal nos toque. Porque temos visto a Tua glória, o Teu livramento. Nós confiamos em Ti, Pai querido. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Pela fé, Senhor, entra agora na casa do meu irmão. Todos que estão, ó Pai, ouvindo, Senhor, esta mensagem, que a fé seja despertada em seus corações, a certeza de que o Senhor está com a mão estendida agora sobre o seu lar, protegendo e guardando de todo mal. Entra na sua casa agora, entra, Espírito Santo, em cada um dos lares. Dê paz, dê tranquilidade aos corações, dê sobretudo a certeza de que o Senhor é um Deus presente, mesmo em meio à crise, mesmo quando o ribeiro seca. Assim cremos, assim te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a amada igreja do Senhor em toda a terra.